É importante reforçar que Pontal do Paraná tem um comitê gestor de crise com relação ao coronavírus instalado no município. Esse comitê ele é formado por 9 integrantes, com representantes do Poder Executivo, Legislativo e também representantes da sociedade civil. Esse comitê ele se reúne regularmente para deliberar sobre essas medidas, com base em dados do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governo Estadual e um plano emergencial que também foi realizado pelo município para que pudesse embasar essas medidas. É bom destacar também que esse comitê ele é composto por profissionais da área da saúde e profissionais da área jurídica, dando então dados e dando pareceres técnicos que podem subsidiar o prefeito a tomar essas decisões do decreto. Com a ocorrência então de casos confirmados, e temos até o momento 3 casos confirmados na cidade de Pontal do Paraná, ocorre que essas medidas devem ser tomadas baseadas nessa situação. Dessa forma, 2 decretos foram editados que passam a vigorar a partir da data de hoje. Um que decreta o estado de calamidade pública, que deve passar ainda pela Assembleia Legislativa para ter a sua validade confirmada, e um decreto que trata a respeito das restrições sociais que têm a ver com a população e com o comércio local em Pontal do Paraná. Algumas medidas foram necessárias, dentre elas, as práticas de distanciamento social do decreto 8.613, elas foram mantidas nesse novo decreto. Algumas mudanças também foram feitas. A suspensão do funcionamento de todas as atividades comerciais no território municipal aos domingos e feriados, com exceção de postos de gasolina e farmácias. Também fica determinado que em todo o território municipal, os estabelecimentos comerciais deverão observar o seguinte horário máximo de encerramento das atividades. Como regra geral, 18 horas, bares, aviários, clínicas veterinárias, materiais de construção, oficina, borracharias, atacadistas, varejistas e lojas em geral, salões de beleza e barbearias e demais estabelecimentos similares. 20 horas, padarias, quitandas, sacolões, mercados e supermercados, distribuidora de bebidas, lanchonetes e restaurantes para atendimento presencial. 22 horas, para os postos de combustíveis, lanchonetes e os restaurantes, esses exclusivamente no sistema delivery, que é a entrega a domicílio, sendo vedada a permanência dos clientes no estabelecimento. As farmácias já têm um horário específico para esse tipo de atividade, que é 24 horas. As marinas também sofreram alterações no seu horário de atendimento agora e funcionamento, agora segunda e quinta apenas. Nos demais dias da semana, bem como nos dias de feriado, que recaírem segundas ou quintas, as marinas deverão permanecer com atividades suspensas. Com o novo decreto, o toque de recolher também foi alterado, entrando em vigor às 21 horas de cada dia. É fundamental também que as pessoas tenham ciência da importância e da gravidade da situação pandêmica. Muitas pessoas ainda não acreditam ou ainda não têm total apreensão do que está acontecendo com relação à saúde, não só no município de Pontal do Paraná, mas no estado e no país. É de suma importância que as pessoas colaborem com o poder público. Sem a colaboração da população, torna inviável qualquer medida administrativa. São medidas que desagradam muitas pessoas e a administração tem ciência disso. Já não é fácil agradar com as medidas administrativas em tempos normais. Em tempos de pandemia, isso fica mais complicado ainda, mais delicado. Então é essencial que as pessoas tenham consciência que essas medidas vêm em favorecimento à população, que vêm em favor das pessoas. Nós temos acompanhado que várias ideias, várias sugestões e várias reclamações têm sido feitas. Algumas serão acatadas, outras não poderão ser, por uma simples razão, uma razão jurídica, com relação, por exemplo, às estradas, ao fechamento da PR, ao fechamento da BR. Isso não é possível, isso já foi determinado pelo poder público, pelo poder judiciário, que isso não é possível, isso é ilegal. O prefeito não tem como fechar uma rodovia estadual, também não tem como fechar uma rodovia federal. Em algumas cidades que está sendo feito esse isolamento são características diferentes, são cidades que não existem milhares de turistas com residências, com
com a titularidade de água, luz, IPTU, pessoas que têm casa aqui na praia, isso dificulta muito o fazer a barreira sanitária e impedir que as pessoas entrem na cidade. Por uma questão jurídica, não é possível a administração municipal fazer esse tipo de impedimento, principalmente em rodovias que fogem da competência do município. E tendo em vista essa atual situação, não há alternativa a não ser acirrar a fiscalização, a exigência de máscara, distanciamento social, o impedimento de acesso às vias municipais que dão acesso ao mar, à praia, porque isso também diminui o fluxo de pessoas. Temos que evitar aglomeração e seguir as medidas que a Secretaria de Saúde tem colocado para a população. Não há outra forma de impedir o alastramento do vírus e esse contágio de forma mais aguda se não seguirmos essas medidas. Falando sobre o Comitê de Crise e a participação da Associação Comercial, a CIAPAR, e como representante da sociedade civil organizada, vale ressaltar que essa indicação foi feita através do Decreto 8648 de 2020 e a participação da CIAPAR ela tem um objetivo específico de defender os interesses, defender a questão da saúde pública e também os interesses da saúde das empresas dentro do município. Isso é uma coisa que a gente vem atuando nessa questão desde o primeiro decreto. Sempre teve a participação da CIAPAR, na minha pessoa, sou presidente da CIAPAR, desde o início desse projeto todo, dessa pandemia toda. Eu quero me dirigir aos comerciantes de Pontal do Paraná, de modo específico aos comerciantes que estão atuando, que estão com suas atividades normais, graças a essa flexibilização que a gente conseguiu dentro dos decretos, que é a função da nossa associação, defender os interesses dos nossos associados e do comércio no modo geral de Pontal do Paraná. Algumas mudanças foram efetivadas, como já foi explicado pelo Dr. Marinho anteriormente. Eu não quero até nem voltar a essa questão, porque eu acho que ficou muito bem explicado. Mas eu quero especificamente parabenizar a grande maioria dos nossos comerciantes que aderiram e entenderam a necessidade de efetivamente obedecer os decretos que foram criados até hoje e os que estão em vigor e com certeza também seguirão as orientações desse que está sendo anunciado hoje. Ainda existe, a gente sabe que às vezes até por falta de informação ou desinformação, alguns comércios que não se adequaram 100% dentro das questões exigidas. Quero destacar também nesse aspecto, se alguém tiver dúvida sobre como agir, o que fazer dentro do seu mercado, da sua loja, pode chegar até a CIAPAR, sendo associado ou não, nós vamos estar à disposição para dar essa orientação também para as pessoas, para que realmente todo mundo se enquadre. O que nós não podemos correr o risco, os comerciantes, os empresários, no modo geral, é nós retroagirmos em cima dessa questão da flexibilidade que houve em relação ao funcionamento do modo geral. Diríamos que quase que 100% do comércio hoje está funcionando. Então, a questão de adequação, eu peço encarecidamente, eu presenciei, inclusive eu falo isso por conhecimento próprio, eu presenciei em determinados comércios as pessoas tendo acesso sem máscara. O decreto é muito claro. Quem vai ser multado, quem vai pagar, quem vai ter o ônus sobre essas atitudes é o próprio comércio. Então não custa nós fazermos esse sacrifício. E realmente outra coisa que é importante deixar claro para os comerciantes, muitos pensam, mas se eu exigir isso, eu vou perder o cliente. Se todos tiverem a mesma atitude, ninguém vai perder cliente. Eu acho que tem que haver uma conscientização de todo o comércio, de todo empresário no modo geral e principalmente da população também. Isso também faz parte do decreto, ele também é passível de multa, então não é difícil obedecer. Eu faço parte do grupo de risco, tenho me cuidado extremamente, uso máscara direto, tenho saído estritamente em função do necessário de casa e eu peço, volto a repetir, os comerciantes de Pontal do Paraná, na sua grande maioria, estão de parabéns. Isso eu tenho presenciado, nas poucas saídas que eu dou, eu tenho visitado alguns comércios, não chego nem a entrar,
Mas de frente mesmo a gente percebe que realmente estão seguindo as recomendações. Algumas modificações significativas aconteceram nesse decreto de hoje, principalmente o lockdown no domingo. Eu vejo isso como necessário, não é uma perseguição a ninguém, mas eu acho que nós tendo o atendimento de segunda a sábado, eu acho que todo mundo consegue, vamos dizer assim, equacionar vamos dizer assim, grande parte das suas despesas, dos seus compromissos. O domingo vamos deixar para realmente a gente fazer um sacrifício maior e dar a oportunidade de todos que trabalham durante a semana também participarem dessa quarentena, desse recolhimento necessário. Façam suas compras nos sábados, nos mercados, deixem o domingo para todo mundo realmente descansar.